Existe um pecado que Jesus disse que nunca será perdoado. E o problema é que muita gente vive com medo de ter cometido esse pecado, sem nem entender o que Jesus quis dizer. Talvez você já pensou, será que eu fui longe demais? Será que Deus cansou de mim? Será que pra mim já era? Só que quando você lê esse texto no contexto, a conclusão não é desespero, é clareza. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é de fato o pecado imperdoável, porque muita gente interpreta isso errado, e como saber se você está lidando com queda, culpa e luta espiritual, ou algo muito mais sério. E já te adianto, o pecado imperdoável não é o que a maioria das pessoas pensa. Muita gente trata esse pecado imperdoável como se fosse algo muito grave. A lógica é mais ou menos assim: se eu fizer algo pesado demais, Deus não me perdoa mais. Aí entram várias ideias populares: suicídio, negar Jesus, adultério, blasfemar no momento de raiva, pecar tantas vezes que Deus decide parar de perdoar. E é aqui que muita gente se perde, porque a Bíblia não trata o pecado imperdoável como um tropeço especialmente feio. A Bíblia trata como outra coisa. Pedro negou Jesus 3 vezes, Davi caiu feio, Paulo perseguiu a igreja. Então o ponto não é simplesmente quem pecou muito. O ponto é que tipo de coração está por detrás desse pecado. E essa é a pergunta que ninguém faz. Agora vamos para o texto. Isso aparece em Mateus 12 e também em Marcos 3. Jesus havia acabado de libertar um homem que era cego e mudo por ação demoníaca. A multidão ficou em choque e começou a perguntar: será que esse é o filho de Davi? Ou seja, será que esse é o Messias? Só que os fariseus, vendo aquilo, disseram: ele expulsa demônios por Beelzebul. Percebe o peso? Eles não estavam olhando para um truque, não era um boato, não era alguém contando uma experiência estranha. Eles estavam vendo, diante dos próprios olhos, uma obra clara do poder de Deus. Decidiram dizer: isso vem de Satanás. É nesse contexto que Jesus faz a advertência: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então a pergunta não é só o que é esse pecado. A pergunta é o que havia no coração desses homens para Jesus falar de forma tão séria. Os fariseus não estavam em crise, não estavam emocionalmente abalados, não estavam confusos. Eles viram a luz e decidiram chamar a luz de trevas. Isso é muito mais sério que uma dúvida ou queda moral. A blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse contexto, é uma rejeição consciente, deliberada e endurecida da revelação de Deus. Eles viram Deus agir, entenderam o que estavam vendo, e mesmo assim, por orgulho, inveja e dureza, atribuíram ao diabo aquilo que é a obra do Espírito. Não foi ignorância, não foi impulso, não foi um acidente. Foi uma rejeição moral da verdade. E aqui está o ponto mais importante. Esse pecado não é imperdoável porque Deus ficou sem misericórdia. É imperdoável porque a pessoa rejeita a única fonte que a levaria ao arrependimento. Esse é o ponto. A pessoa não tropeçou e pediu socorro. Ela viu a verdade e resolveu odiá-la. Por isso a tradição cristã sempre entendeu esse pecado como algo ligado ao endurecimento profundo e final do coração. Não é um deslize, não é uma crise, não é um pensamento intrusivo. É um coração que resiste à verdade, mesmo tendo sido exposto a ela com clareza. Agora deixa isso bem pessoal. Se você tem medo de ter cometido pecado imperdoável, isso já revela algo importante. Quem chegou nesse nível de endurecimento não está angustiado por ter ofendido a Deus, não está lutando para voltar, não está pedindo perdão. O coração endurecido não quer reconciliação, ele quer distância. Então o problema não é quantas vezes você caiu, o problema é quando o coração para de se quebrantar, quando a pessoa não quer mais se arrepender, quando ela faz paz com a rebelião. Essa é a diferença entre um cristão em luta e um coração endurecido. Então aqui vai uma aplicação prática concreta para essa semana. Se esse tema mexe com você, faça 3 coisas. Pare de medir a graça de Deus pelo tamanho da sua culpa. Culpa alta não significa cruz pequena. Confesse o seu pecado com nome e sobrenome diante de Deus, sem discurso bonito, sem performance espiritual. Observe se ainda existe arrependimento real em você, se ainda existe tristeza pelo pecado, desejo de voltar e fome de reconciliação. Isso não é sinal de condenação final, é sinal de que a sua consciência ainda não morreu, e isso importa muito.
É aqui que Cristo entra de forma decisiva. Jesus não veio salvar gente impecável. Ele veio salvar gente culpada, que se arrepende. Gente quebrada, gente cansada de cair. Gente que sabe que não consegue se limpar sozinha. A esperança do cristão não está em dizer: eu nunca pequei feio. A esperança do cristão está em: meu pecado é real, mas a obra de Cristo é maior. A cruz de Cristo não é pequena demais para o pecador arrependido. Ela é suficiente. Sempre foi. Então guarda isso com clareza. O pecado imperdoável não é tropeçar, não é cair feio, não é ter uma crise, não é lutar contra o pecado repetido. O pecado imperdoável é ver a verdade de Deus, resistir a ela de forma consciente, endurecida e deliberada. Chamar de trevas aquilo que o Espírito Santo revelou como luz. Quem cometeu esse pecado não quer voltar. Mas se você quer voltar, se você se arrepende, se você ainda sente o peso do pecado, então ainda existe caminho. E esse caminho tem nome: